Bitcoin hoje se mantém nos 20 mil dólares, enquanto a narrativa se vamos ter uma queda mais forte ou não, se agora já achamos realmente o fundo nos 17 mil, vem à tona a partir da queda que a gente teve aí na sexta-feira passada. A gente vai colocar tudo a limpo agora e entender como é que o mercado está digerindo isso e por que a gente está tão parado nesse ponto dos 20 mil dólares, o que pode acontecer daqui para frente, o que a gente consegue analisar, tá? Então bem-vindo ao canal Investidor Modesto. Olha só, hoje nós estamos tendo o Bitcoin caindo 1,5%, enquanto a bolsa, tá, o S&P 500 cai 1,22%. Se você está reparando, na sexta-feira a gente teve uma queda fortíssima no S&P 500, coisa de 4%, enquanto agora no S&P 500 a gente está tendo uma queda menor. E se você for passar isso para o mercado cripto, precisamente no Bitcoin, você vai perceber algumas coisas. Primeiro, que o movimento do S&P 500 costuma ser muito mais intenso no Bitcoin. Então a gente tem uma queda de 1% no S&P 500, o Bitcoin segue com uma queda de 2, 3 vezes maior do que essa queda. Então a gente teria aqui uns 4, 5, 6% de queda no Bitcoin em cenários normais, e desde a sexta-feira passada a gente está praticamente tendo a mesma queda no mercado tradicional e de cripto, sendo que cripto é um mercado muito mais arriscado. Então vai aí mais uma interpretação para vocês do que a gente conversou bastante, que nos últimos tempos a gente estava vendo que o S&P 500 ele estava trabalhando em quedas, mas em ondas. Você pode ver que são fundos e topos descendentes, ou seja, tendência de baixa clara. Mas se você passar isso para o Bitcoin, a gente teve uma coisa mais diferente. Na verdade, a gente só teve bandeiras aqui, que mais ou menos isso aqui não dá nem o suficiente para a gente concordar que são feitas ondas de queda. Isso aqui pra gente foi só um derretimento, foi aqui que para mim aconteceu a capitulação, que é a desistência dos últimos que estavam resistindo ao preço. Então a gente vai vendo queda, 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 e as pessoas que se dizem holders, que não vão largar a mão de diamante, acabaram vendendo esse movimento. Então por isso a gente chama de capitulação, a venda dos que realmente falaram lá atrás que não iam vender. Então por que a gente está nesse momento tão preso nos 20 mil dólares? Você pode perceber que os 3 últimos candles que a gente está vendo, eles são importantes pra caramba, tá? Por que isso? Porque assim que a gente chegou, bateu nesse suporte aqui dos 19.500, tá? Que na verdade não foi nem 20 mil, a gente rompeu os 20 mil, mas por conta dos stops e muita volatilidade e também oportunidade, né, de liquidação, a gente teve uma queda maior, passamos os 20 mil e defendemos. Só que a partir do momento que a gente defende esse ponto, você pode perceber, o próximo candle diário ele foi de alta, então o mercado respondeu de uma forma positiva à queda. Agora, hoje, o mercado já segue indefinido com um doji horroroso aqui, um cenário de indefinição, mas isso tudo é por causa de alguns fatores que a gente vem conversando há algum tempo, tá? Se você não sabe que fatores é esse aqui que a gente tem conversado, é porque você não está inscrito nesse canal, então faça o favor, clique em inscrever-se. Você que está me vendo todo dia, está vendo informação importante aqui e você não está se inscrevendo para saber quando que sai o nosso conteúdo, que é muito importante, tá? Então, olha só, o que nós temos? Segunda-feira foi um cenário bem parado, terça-feira na macroeconomia já tivemos alguns resultados, mas de resumão aqui para você, tivemos quase nada e o que a gente teve ficou muito neutro. Então aqui a gente não tem muita coisa para tirar, mas quarta-feira a situação começa a ter mais dados. Você pode ver que tem coisas vermelhas, amarelas. Depois a gente vai entrando melhor nisso. No Instagram também eu vou falar melhor sobre isso. Se você não me segue, @DougTadeu, certifique-se que esse é o perfil que você está seguindo, que sou eu. Tem muito fake rolando aí, então toma cuidado. E é o seguinte, tá? A gente vai chegando na quinta, na sexta-feira, os dados vão intensificando. E para mim, sexta-feira, como sempre, né? Sexta-feira, fechamento da semanal do mercado tradicional, a gente vai ver dados importantes como payroll, taxa de desemprego. E por que o mercado está tão parado? A gente está esperando alguma definição disso tudo, a gente está precisando de mais dados, porque a gente tem uma semana positiva, 2 semanas positivas, vem o Fed, faz um discurso mais forte, queda na sexta-feira. Então, depois dessa queda, o mercado fica assim, cara, será que a gente vai perder tanto no Bitcoin, os 20 mil dólares, que é um suporte importante, no S&P 500, os 4 mil pontos, que é um suporte importantíssimos também, para manter uma tendência, lembrando, tá, que 4 mil pontos aqui no S&P 500 é praticamente o nosso 368 de Fibonacci, tá? Então, na verdade, 368 não, 382% de Fibonacci aqui que a gente tem de retração, que é o seguinte, cara, a gente teve uma onda de alta e assim que ele faz a primeira retração, ele tem um alvo, que é exatamente os 4 mil pontos, então arredondando, trabalhando em margem, ali a gente está entre os 50% de retração
e os 38%. Então é nessa região que o mercado pode responder, além de 4 mil pontos aqui ser um suporte psicológico do mercado, que assim que a gente rompeu, a gente começou a criar uma expectativa mais positiva, e assim que a gente romper para baixo, a situação vai virar para o outro lado também, na situação negativa. Então, esses são alguns parâmetros que o mercado está esperando. Agora, o que a gente está tendo aqui de importante, de dados fundamentais para a gente? Primeiro de tudo, tá? Não podemos escapar desse discurso de recessão. A recessão tá aí, as pessoas só falam disso, parece a única justificativa para o que tá rolando no mercado e o que pode acontecer daqui para frente, mas a questão é que essa recessão pode chegar, a gente não sabe quando, então pode chegar hoje, amanhã, ano que vem, e tem gente já que tá especulando onde, quando pode acontecer isso, porque vai ser praticamente, seria em teoria a maior queda de todos os mercados, seria um derretimento total, só que a questão é que ninguém sabe quando isso vai acontecer, tá? Alguns já se protegeram, alguns ainda se expõem ao mercado, mas de qualquer forma a gente precisa sacar que as pessoas estão tentando de alguma forma se manter aqui nos 20 mil pontos, 20 mil pontos não, dólares no Bitcoin, tô confundindo um pouco aqui, e o que significa isso, cara? Porque nós tivemos 3 candles aqui, um defendendo o suporte e agora um de definição, a gente tá vendo a resposta vindo da força compradora de quem tem muita grana. Então a gente está vendo aqui o volume delta de quem realmente é considerado baleia no mercado, e a gente está vendo uma compra entrando nesse lado, enquanto entra uma venda no lado da sardinha, tá? Não gosto muito desses nomes, vocês sabem, mas a gente tem que entender que tem dois lados da moeda. Tem de quem tem muito dinheiro, muito poder de compra, e quem tem pouco. E a gente sabe que o maior peso está em quem tem muita grana nesse mercado. Então, quando você vai ver alguma defesa de suporte, quem entra comprado, nada mais nada menos, são as baleias. Então você pode ver que qualquer ponto que a gente tem aqui de suporte, qualquer fundo, quem entra comprado são os grandes volumes, enquanto os pequenininhos aproveitam esse movimento para fazer vendas, e é aí que o mercado vai trabalhando em ondas e você consegue pegar o time de algumas coisas aqui, tá? Mas o simples fato deles defenderem um suporte importante pode ser considerável para a gente. E o mais interessante, tá? O Open Interest teve uma queda muito pequena em comparação à queda que a gente teve. Então o mercado ainda, de certa forma, está bem exposto com tudo isso, muitos contratos em aberto, o que deixa a pulga aí. Será que a gente vai ter um movimento mais forte para dar uma diminuída, liquidada nessa galera, ou se a gente vai conseguir segurar de alguma forma esses 20 mil dólares? E agora é o seguinte, tá? O cara aqui tá falando, o Richmond do Fed, tem muita gente desse Fed, tá? Então cada um tem uma opinião diferente, mas a maioria tá falando que recessão não é um papo para agora, pode ser um papo para depois, que o mercado de trabalho ele tá de certa forma aquecido com toda a situação, ele tá apertado, mas ele tá aquecido. Eu mostrei para vocês alguns dados importantes sobre a inflação lá no meu Instagram, por isso que eu falo para você me seguir, que tá indicando o quê, cara? Que a gente tá vendo o dobro de abertura de empregos em relação a contratações. A gente está vendo um mercado muito quente, por assim dizer, que não justamente não significa que o mercado está em recessão. Mostra o contrário. A gente quer ver o quê? Desemprego, o caos no mercado, para a gente declarar como uma recessão. E o que está tendo é praticamente o contrário. Então, apesar, tá, de essa demanda por contratações estar alta, isso está significando que, cara, esse aumento de juros pelo Federal Reserve, que deveria, em tese, dar uma desaquecida na economia, dar uma relaxada, uma piorada em todas as métricas da macroeconomia, isso não está acontecendo. Então, isso pode ser um ponto preocupante ou não, tá? Significa que o mercado ainda está aquecido, o Fed está tentando fazer uma coisa, a situação só está piorando, isso indica que eles vão ter que agir mais forte na narrativa, eles vão ter que ser mais agressivos ainda com as taxas e no discurso para transformar todo esse cenário maravilhoso, aquecido ainda, e dar uma esfriada, dar um banho de água fria nisso tudo, o que levaria pra gente, tá, um caos no mercado, sem sombra de dúvida. O mercado ia tratar isso de forma negativa, assim como a gente já teve um discurso deles na sexta-feira passada indicando queda. Então, é nisso aqui que a maioria do mercado está apostando, se a gente vai ter esse banho de água fria no mercado ou não. Enquanto isso, a gente tem que acompanhar, né, porque isso não tem data marcada, isso que a gente precisa sacar, não tem data marcada para acontecer nada disso, por isso que o mercado, cada vez você pode ver, é uma novela, toda hora ele tá esperando mais dados, sai uma porrada, fica de lado, indefinição, defende suporte, perde suporte, fica dando essa maluquice no mercado sem definição e as pessoas ficam, caramba, o que vai acontecer? E no pior dos casos, as pessoas esperam o pior, tá? As pessoas vem na indefinição do mercado um caos, mais possibilidade de queda do que de alta. Então isso está deixando o mercado mais cauteloso,
não é à toa que a gente está vendo altcoins caindo, o pessoal saindo das posições aos poucos para se proteger em um cenário completamente pior e caótico. Lembrando que é sempre ideal você estar sempre exposto em ambos os lados, você ter uma parte comprada e ter uma parte vendida para sempre aproveitar oportunidades, tá? Tudo no mercado se trata de risco, você só tem que saber a hora certa de se expor mais e de ficar exposto mais em stablecoins, tá? Enquanto isso, cara, se você não tem conta na Phoenix, eu já falo para você criar agora, não perde tempo que essa corretora tá muito boa. Como eu falei com vocês, tem muita gente falando, dando feedback positivo pra caramba dessa corretora. Em breve vai ter uma novidade aí da corretora que vai facilitar muito e vai acabar com as taxas aí de depósito e saque. Então, cara, garante esse seu lado. Eu já tô fazendo minhas operações na Phoenix, eu não tenho nada de mal para falar dessa corretora. Então, primeiro link da descrição, você cria sua conta, comentário fixado também e você já acaba com esse problema. No mais, a gente vai acompanhar tudo que tá rolando, a dominância ainda tá perdendo, a gente tá chegando nos 40%, mas isso aqui eu vou falar mais no meu Instagram, por isso que eu falo pra você me seguir se você não me segue lá, que a gente vai conversar melhor sobre isso e por que essa dominância, ela indica um cenário não muito otimista, infelizmente por conta da ganância do mercado. As pessoas seguem se expondo muito em altcoins em vez de expor no que realmente interessa, que é o Bitcoin. Mas de outro lado, a gente está vendo que o Ethereum está tomando uma frente do mercado que não deveria em nenhum caso como esse, tá? O Bitcoin comanda o mercado, então é ideal o Bitcoin ele atrair o capital para ter movimentos limpos e confiáveis. Enquanto isso, a gente está vendo o capital sendo transferido para o Ethereum e tem gente achando que o Ethereum vai flipar o Bitcoin, mas calma que isso aí, pelo menos no presente, isso está um pouquinho fora de cogitação, tá? No mais, até amanhã, tamo junto, forte abraço e é nóis.